Certo. Tá gravando. Então, a aula passada a gente falou de ligas metálicas, né? De ligas ferrosas, tá? Tá falando de ligas ferrosas. E elas são divididas basicamente em aços e ferros fundidos, né? Os aços são de baixa liga e alta liga, tá? Os de baixa liga são aços de baixa liga com baixo teor de carbono, baixa liga com médio teor de carbono e baixa liga com alto teor de carbono, né? A baixa liga quer dizer que não tem muitos elementos de liga, né, fora o carbono, né, não tem muitos elementos de liga, assim como níquel, cobre, cromo, né, molibdênio. Então são ligas de baixos teores desse tipo. Então, os de baixa liga, então, são de baixo teor de carbono, né? Poucos elementos de liga, mas com baixo teor de carbono. Poucos elementos de liga, mas com médio teor de carbono, ali, o 1045, 1070. E os de alto teor de carbono. Baixa liga ainda, né? Espera aí que tem alguém tentando entrar aqui. Aços de alta liga, né? São aços inoxidáveis, né? Aços inoxidáveis e aços ferramentas, tá? Depois os ferros fundidos, os diferentes tipos de ferros fundidos, nós vimos, né? Então, dentro das ligas ferrosas. Então, só que ligas ferrosas são a base de ferro, né? Então, a gente vai trabalhar com ligas não ferrosas, tá? Que é basicamente ligas de cobre e ligas de alumínio, tá? Ligas de cobre e ligas de alumínio. Bem, aí tem a... Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui o link para entrar. Agora me perdi. Agora foi. Agora sim. Voltando. Então a gente vai falar sobre ligas de cobre e ligas de alumínio. Tá? Bom, ligas de cobre. Basicamente o cobre puro, né? O cobre puro ele é usado principalmente para fiação, né? Cabos elétricos, condutividade elétrica, onde a gente precisa conduzir eletricidade, né? E é tanto cabos, né, fios, quanto contatos elétricos também, né? Então, basicamente, ele é usado nesse tipo de aplicação. Outro tipo
de aplicação muito usado o cobre é em tubos de trocadores de calor, né? Ou paredes, né? Também trocadores de placas, né? Trocadores de calor de placas também utilizam placas de cobre. Então, o que que o cobre tem de interessante, né? Ele tem uma boa condutividade térmica e uma boa condutividade elétrica, né? E se tu pegar as tubulações de cobre, né? Aqueles usados em sistemas de refrigeração, né? Ou até mesmo serpentinas, tu vai ver que se tu pegar um cobre, uma tubulação, né? Ela já vem por na loja, tu já compra ela toda enrolada, né? Então, quer dizer o quê? A gente tem uma boa deformabilidade do cobre. Ele é um material extremamente deformável, facilmente deformável. Tu trabalha com ele, tu deforma ele manualmente em casa. Tem ferramentas de abrir, de fazer terminais ali nas pontas dos tubos, né? Então, tu facilmente deforma o cobre. Tu consegue fazer uma curva num tubo, assim, né? Com facilidade também, né? Então, o cobre tem essas propriedades, né? Porém, quando tu precisa de alguma resistência mecânica, né? O cobre puro ele já não te oferece, né? Justamente por essa deformabilidade dele, né? É aí que entram os elementos de liga, né? É aí que tu forma as ligas de cobre, né? Que são baseadas em zinco, né? Os principais, né? Zinco, alumínio e estanho, né? São essas três. E eu não coloquei aqui, não sei porque que não está escrito, mas vamos escrever agora. É o níquel, né? São as ligas cobre-níquel. Assim. Então, para a gente ter uma ideia de condutividade elétrica, né, o cobre, só a prata tem mais condutividade que o cobre. É o que tem os metais, assim, né, são os mais condutores, é a prata, só que ela é muito cara, né. Aí tem o cobre, logo em seguida vem o ouro, né, o ouro ainda é abaixo do cobre em relação à condutividade elétrica. Tá depois o alumínio ainda. O alumínio. O latão, né? O latão 7030 ainda tem uma boa condutividade elétrica, né? Mas já muito menor, né? Se tu comparar o latão, né? Que é uma liga de 70% de cobre, esse 70% de cobre e 30% de zinco, na verdade esse é um tipo de liga, né? Existem outros teores de zinco, né? Mas essa é uma liga de alto teor de zinco. Ela tem 1,6, né? Vezes 10 na 7, mas o cobre tem 6, então é quase que 5 vezes mais, 4 vezes mais condutividade o cobre puro, né? E ele fica um pouco abaixo, só um pouco abaixo da prata, né? O próximo elemento condutor, o que é o ouro, já é bem abaixo, né? E o alumínio, se tu dá uma olhada, é quase que metade, né? Da condutibilidade elétrica, né? Mais alguém, Carolina? E aí, Carol, tá me ouvindo? A Carolina tá com dificuldade. Tá me ouvindo aí, Carol? Alô, Caroline? Não tô te ouvindo, cara. Desbloqueia o teu microfone aí, quem sabe? Vamos ver. Tá bom, vamos seguir o baile. Pois é, teu microfone aqui tá. Deixa eu ativar. Ativar. Tornar participante.
Bom, vamos lá. Então tá, é basicamente isso, né? Então, quando a gente precisa de um pouco mais de resistência mecânica, a gente começa a pensar nos elementos de liga, né, do cobre. Então aqui a gente tem uma classificação, não está muito nítido, mas acho que acredito que dá para a gente ver. A gente tem uma classificação aqui, a UNS, Unified National... esqueci o nome da sigla UNS. Mas é uma sigla universal, assim, para... Tem, por exemplo, quando a gente fala lá do ASTM 1045, ASO 1020, né? Tem essa classificação ASTM, né? Mas tem a classificação dele também UNS, né? Que é para aços... tem lá em cima. Aqui, ó, para aços é G, ó. Ligas metálicas, que é 1040, é G, tá? A classificação NS. Deixa eu ver se tem aqui. Bom, enfim, deixa pra lá. Mas a gente tem a classificação ASI, né, a ISI, né, ISAI, né, ou ASTM também, American for Materials, os americanos lá dos materiais, né. E essa UNS é uma universal que o mesmo código, a partir de uma mesma do mesmo tipo de código, né? Só vai mudando essas letras aqui conforme as ligas, né? Então essa UNS a gente tem lá, é mais usada para as ligas de cobre, né? Para as ligas de alumínio, não, alumínio é a Aluminium Alloy, a Aluminium Association, é o AA, né? Mas aqui essa é a classificação mais utilizada para o cobre, né? É a UNS. Então a gente tem o cobre que a gente fala que é o cobre comercialmente puro, né? Porque as ligas metálicas, o cobre, pela forma de obtenção dele, ele nunca vem totalmente puro, ele sempre vem com elementos remanescentes do processo de obtenção, né? Por exemplo, o enxofre, uh, outros metais, por exemplo, como fósforo, enfim, vem como uma impureza mesmo, né? Algo indesejado, mas que tecnologicamente não dá para... é difícil conseguir tirar. Para te obter um cobre totalmente puro, tu tem que passar por um processo bem mais rigoroso, assim, que aí já encarece a coisa e aí é só para aplicações muito especiais, assim, que esse aqui atende perfeitamente as questões, as aplicabilidades de eletricidade, né? E condutibilidade térmica. Então, o cobre comercialmente puro, né, classe de 10.000 a 15.000, né? Ligas com alto teor de cobre, aí 96% de cobre, aí são ligas com um pouco mais, já um pouco menos puras, né? Aí na classe 2 aqui, 20.000, né, já entra as ligas de latão, né, ligas com zinco, né, cobre zinco, né. Outros latões ao chumbo, latões ao estanho, né, tem outras classificações aqui ao chumbo 30, né, latão ao estanho 40. São elementos de liga que vão sendo adicionados para melhorar algumas propriedades deles, né. Os bronzes, né, já são na classificação 50, né? Bronze ao fósforo e ao chumbo, né? A gente tem uma liga de cobre, estanho, chumbo e fósforo, né? Bronzes ao alumínio, então é uma liga de cobre, alumínio, níquel, ferro, silício, estanho, uma liga já mais complexa, né? Bronzes ao silício, cobre, silício, estanho. Cobre, níquel, né? Cobre, níquel e ferro. E tem uma chamada alpaca, né? Que é um cobre, níquel, zinco. Tá? Aí, claro, cada uma dessas, conforme as demandas industriais, né, as diversas, infinitas demandas industriais, necessidades industriais, né, essas ligas vão se adaptar de formas diferentes.
Bom, essas são ligas trabalhadas, e trabalhadas significa que elas vão passar por um processo depois de obtenção lá, né, de uma fase líquida, né, de obtenção lá do cobre ou da liga de cobre, né, depois de tu fazer toda essa mistura, tu vai derramar ela por um processo, por um lingote, né, vai passar por um lingotamento e depois vai ser laminada, né, aí vai sair em barras quadradas, barras redondas, perfis, enfim, né. Então, são ligas trabalhadas, né? Ligas que a gente chama de ligas trabalhadas, né? E existem ligas que são especialmente produzidas para fundição, né? Para te usar para fundir mesmo, né? Elas vão ter melhores, aí já são outra classificação, né? A série 80.000 aqui, a série 86, né? Enfim, essas ligas fundidas, elas são especialmente projetadas, né, ou dimensionadas, os elementos químicos, para te fazer fundição, né, principalmente com relação à parte de escoamento do fluido, solidificação, toda a parte de fundição mesmo. Os, uh, as, os, as questões críticas dentro da fundição, né. Então é isso, tu tem ligas trabalhadas e ligas fundidas, né, especiais para fundição. Tá? Por exemplo, blocos de válvulas, né, que normalmente vêm em ligas de cobre, provavelmente latão, né, ou estanho também. Então elas são ligas que circulam por aqui, né? São latões, né? São latões, onde está latões, ou bronzes, né? Vai depender da aplicação da válvula. Beleza. Então aqui a gente tem um diagrama de fases, assim como a gente tem aquele diagrama ferro-carbono, né, que é que te dá a microestrutura ou as fases, né, das ligas, né, como a gente viu lá no diagrama ferro-carbono, que vocês vão a partir de agora ver com muito mais frequência. Assim como a gente tem o diagrama ferro-carbono, a gente tem os diagramas para diversas ligas, né? Assim como a gente tem para cerâmicos também, né? Mas essa aqui é uma liga de zinco, né? Cobre-zinco, né? Então, o que a gente tem aqui, né? O cobre e o zinco, como a gente já viu lá atrás também, eles têm uma afinidade eletrônica bastante grande, principalmente porque têm tamanhos de átomos muito semelhantes, né? Então, o que acontece? O que a gente pode interpretar aqui? Que numa liga de cobre, de latão, de 0 até 35% de zinco, né, a gente tem uma fase só, né, que é a fase alfa. Então, essa fase aqui, ela é totalmente homogênea, né? É uma fase homogênea, onde na medida que tu incrementa teores de zinco, tu vai alterando propriedades mecânicas, né? Tu vai melhorando, por exemplo, resistência mecânica, principalmente, né? Então, aqui tu já está aplicando, por exemplo, nessas faixas aqui de zinco, né? Até 10% tu usa muito em objetos decorativos, né? Uh, a gente encontra em casas antigas, né? Aquelas pias aquelas pias que provavelmente são de cobre, são de latão, né? Onde tu tem uma boa deformabilidade aqui, e um pouco mais baratas também, resistência mecânica, uma série de vantagens, né? Com pouca adição de zinco. Mas na medida que tu aumenta mais esses teores de zinco, vai para 20%, 30%, aí tu já está falando aqui, por exemplo, em cartuchos de munição, né? Já está falando em munição de armas mesmo, né? Em cartuchos, né? Então já são componentes com bem mais resistência mecânica, né? Também a gente está falando em tubulações, né, de escoamentos, tubulações de processos, né, onde exige um pouco mais de resistência à corrosão, né? Então o latão ele trabalha nesse sentido.
Aí existe toda uma relação custo-benefício e reatividade em relação ao teu processo, né? Reatividade em relação à corrosão, né? Então, tudo isso é um balanço, né? Por que eu vou usar uma tubulação de cobrezinho, de latão, né? Será que eu tenho outra alternativa, por exemplo, usar uma tubulação de alumínio? Tá, mas o alumínio, qual é o preço disso, né? Será que o alumínio vai me atender em relação aos requisitos de corrosão, de resistência mecânica, né? Por que eu não uso uma de aço, uma tubulação de aço? Pô, mas aí, né? A questão da corrosão, principalmente, né? Então, tudo dentro dos projetos são uma relação custo-benefício. Acima de 30%, né, 35, acima de 35%, na faixa dos 40%, surge uma outra, essa diluição, essa solubilidade já diminui, tá? E surge uma outra fase, que é essa fase beta, né? Em que ela já dá mais resistência mecânica ainda, né? Já é uma peça aqui de alta dureza, vamos dizer assim, né? Essa fase aqui já incrementa resistência mecânica no material, né? Já promove resistência ao deslocamento, ao escorregamento dos átomos, né? Das estruturas cristalinas, aquela coisa toda, né? Já age como uma impureza aqui, impedindo o movimento daquelas das discordâncias, né? Mas em contrapartida ele diminui totalmente a flexibilidade do material, né? Então já é uma fase que surge aqui que tem algumas características bem específicas, né? E aplicações específicas também. Então, a partir de 40%, tu já não tem mais aplicabilidade industrial, tá? Já começa a surgir fases complexas, as propriedades mecânicas já não são tão atrativas assim. Então, o latão ele trabalha 40 e poucos por cento para baixo, tá? Onde aqui na fase inicial a gente tem objetos mais deformabilidades, vamos dizer assim, né? Muito com objetos decorativos, e a partir de 10% já componentes estruturais, né? De maior exigência mecânica. E aqui nessa faixa já componentes bem específicos de alta dureza, né? Aí depois do latão tem os bronzes, né? Que são ligas cobre-estanho, né? Elas também têm um diagrama de fases, né? Onde, só que é um pouquinho diferente, tu vê que o estanho já tem um outro raio atômico, né, em relação ao cobre. O cobre e o zinco, eles têm raios atômicos semelhantes, eles têm uma maior afinidade um com o outro, né? O cobre-estanho também tem, mas o estanho é um pouco maior, tem maior raio atômico, então a solubilidade dele na liga já não é muito boa, né? Então a gente tem uma solubilidade boa aqui, uma fase alfa, até 10%, até 10%, vamos dizer assim, né? 11%. Acima disso já começa a surgir uma outra fase aqui, que já não é tão interessante para as propriedades do bronze. Então, um bronze com uma liga de cobre com 10% de bronze é extremamente resistente, né? São os bronzes muito resistentes, são bronzes usados, por exemplo, principalmente para mancais de deslizamento, né? O pessoal da fábrica aí, que está acostumado com fábrica, é bastante usado em mancais de deslizamento, pela propriedade de resistência mecânica e antifricção, tá? Ela é se tu pegar eixos eixos giratórios, né, que estão em contato com o bronze, na verdade tu vai machucando, como o bronze é um pouco mais macio do que a liga desse eixo que está girando nesse mancal, né, então acaba que tu vai sacrificando a bucha, né, e essa bucha de bronze ela tem uma certa resistência mecânica que mas não tem tanta dureza quanto um aço de alto teor de liga, né?
pessoal aí o Elson conhece alguma bucha de bronze lá pela Tanak, que você trabalhava, né? E aí, Elson, tá por aí? Sim, sim. Chegasse trabalhava com mancal de deslizamento lá? Cara, era muito pouco assim, tinha mancal de deslizamento, né? Que era com, às vezes com Hum. bucho de bronze, ou se não com bucho de ferro fundido, mas é muito pouco usado porque ele, ele dá o desgaste, né? Se lá não pode ter muito desgaste, porque senão é muito pouco, é esteira, é Uhum. indicador com alta rotação, então tem que ser rolamento com radial e rolamento axial, entendeu? Isso aí é para pouca rotação, Não, o mancal de deslizamento é baixa rotação, né? Com certeza. baixa rotação. Então não tem como, não tem muitas poucas Não feição tem lá com muito equipamento não lá tem, com baixa não tem, rotação? não tem. O máximo que usava o mancal de deslizamento é nas máquinas lá na retífica, uh, em outras máquinas ali, uma calandra, né? Assim, não usava A calandra é, usa mancal de deslizamento, né? na retífica também, a base da retífica é o mancal de deslizamento, que é com bucha de bronze, né? Mas os equipamentos com alta rotação não tem como botar, porque é muito desgaste, né? Então não tem Não, como. não, sim, com certeza, com certeza. Mas a bucha de bronze, e aí vocês colocavam lá a bucha, esses embuchamentos? Tu chegava a fazer esse tipo de serviço? Trocar algum embuchamento, chegasse a fazer? Não, já trocamos, já trocamos. Ah, várias vezes trocava. Mas quando trocava a bucha já tinha que trocar o eixo, né? Porque come os dois junto. Ali já chega um padrão que já tem desgaste, um centésimo que come já fica, bem dizer, oval o eixo, entendeu? Então já não Uhum, atrapalha muita coisa. Se for botar uma bucha de deslizamento ali, não acontece que nem um pino. Né? Se tu botar um pino numa garra, por exemplo, numa articulação de uma garra, ali tem uma bucha de deslizamento ali, mas a bucha é mais dura, mas ela sempre comia. Então já tinha que trocar as duas coisas, trocava o pino e trocava a bucha. Esse já mandava fazer a bucha para trocar, porque não tinha como, como aproveitar nenhuma, ambas as partes, nem uhum. o pino, nem a bucha. A ponta de eixo danificava também, a ponta de eixo Ah, comia. danifica, danifica. Uhum, Porque ela engraçado. ou ela é de ferro fundido ou ela é de bronze, né? Geralmente mais de bronze. E aí comia, e o pino é duro, né? Um eixo, se não me engano, O ideal é que a bucha de bronze fosse certificada, né? Mas não tanto a é, ponta de eixo. mas o objetivo é esse, né? Para a bucha de bronze se classificar, mas não adianta, come, um pouco Uhum, come, vai medir, quando tu bota uma bucha tem uma folguinha de 1 ou 2 décimos, e aí tu vê, né, como é que vai a situação. Mas aí quando vai trocar, já troca tudo, na situação nós já trocava tudo, já trocava o eixo, trocava a bucha. Né? Só nas uhum, retíficas não, na pouca rotação não, só trocava a bucha, porque é uma mesa, então é uma mesa de grau para fiação, é que nem é uma retífica, né? Então ali tinha uma bucha de um mancal de deslizamento, que só girava ela manualmente, então não tinha começo, só trocava a bucha. Mas já quando era com máquina, assim, com garra, a garra que eu digo é que nem uma coxa da reta escavadeira, entendeu? E ali ela uhum, abre hidráulico, então é muita força que faz. Então não chega a comer a bucha e come pino. Aí tem uhum. que trocar tudo, tem que mandar empuxar, trocar tudo. Outras ligas de cobre são as cuproníquel, que chamam, né? Ou cobre-níquel. Elas têm basicamente cobre e níquel, e o cobre e o níquel são totalmente solúveis, não importa a quantidade, né? Eles são totalmente solúveis um no outro, eles apresentam somente uma fase alfa aqui em todas as quantidades, né? As ligas mais utilizadas, tá, dentro da indústria giram em torno de 20 a 30% de níquel. 20 a 30% de níquel. Aí o cobre níquel ele é bastante usado, principalmente quando tu precisa o níquel, né? Ele é muito bom em abrasão, né? Resistência ao atrito. Então ele é usado principalmente quando precisa resistência à abrasão e resistência à corrosão ao mesmo tempo, né? Então uma aplicabilidade, por exemplo, é turbina, né? Lâmina de turbina e também tubulações de água do mar, também que vem usado em plataformas de petróleo, né? Quando tu precisa utilizar água do mar
por algum processo de resfriamento, por exemplo, elas vêm cobre-níquel, justamente por essa capacidade de resistência à corrosão e resistência à abrasão também, né? Uma liga bastante cara, tá? Também o cobre-níquel é usado para resistências elétricas, na casa dos 50% aqui, a resistividade elétrica é quase total, assim, né? Quase um bloqueio total. Então, tem e é justamente nessa faixa de teor de níquel que acontece isso, né? De 45% a 50% aqui. Depois normaliza, né? Não tem mais essa propriedade, mas aqui as resistências elétricas normalmente é usado muito em resistências elétricas essa faixa de teor de níquel aqui, tá? Alumínio e suas ligas. Vou falar de alumínio depois. Eu tenho outras coisas para botar do alumínio, não deu tempo de botar. Depois eu falo do alumínio. Devendo alumínio para vocês. Tenho que procurar algumas classificações também do alumínio e mais alguns tratamentos térmicos também do alumínio. Muito bem. E ligas não ferrosas, então a gente vai ficar nos cobres, né, nas ligas de cobre e ligas de alumínio, tá? Bom, materiais cerâmicos, né? São outra classificação de materiais cristalinos, né? E aí eu vou voltar lá em cima. Aqui. Não está por aqui. Está no outro slide. Mas então a gente está dentro dos materiais cristalinos, né? A gente tem os metais, né? A gente tem os cerâmicos, a gente tem os polímeros e a gente tem os compósitos, tá? Esses são materiais cristalinos, e um material cristalino é aquele que tem uma estrutura cristalina, uma organização atômica que se repete. Isso, né, isso é característica de um material cristalino. Então, as cerâmicas também são materiais cristalinos, só que a diferença delas básica, assim, né, uma diferença entre os metais é que elas têm alta quantidade de não metais. Por exemplo, ligas metálicas é só metais, né? Ou praticamente só metais, 99% metais, né? E os cerâmicos não. Os cerâmicos são ligas metálicas e ligas não e elementos não metálicos, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso. Depois a gente vai ver as composições ali, né? As quantidades de metálicos e não metálicos. A gente vai ver isso, né? São materiais inorgânicos e não metálicos, né? Material inorgânico, né? Qual é a diferença de material orgânico para material inorgânico? Material orgânico basicamente é carbono e hidrogênio, né? Ligas aquelas lá da química orgânica do ensino médio, né? Onde basicamente tu vê cadeias de carbono e hidrogênio, né? São aquelas cadeias, as ramificações de carbono e hidrogênio, né? Os inorgânicos é o que não tem carbono e não tem hidrogênio, então é os inorgânicos, né? Os metais, por exemplo, as ligas metálicas são inorgânicos, né? Os cerâmicos são inorgânicos, os polímeros são inorgânicos, né? Então eles, diferente dos metais que possuem ligações metálicas, né? E por possuírem ligações metálicas são bons condutores elétricos, né? E bons condutores térmicos também. Os metais cerâmicos, eles são iônicos ou covalentes, né? São iônicos e covalentes. Isso já introduz aí uma questão de que tu não tem elétrons livres, ou eles estão cedidos, né? Ou recebeste, ou cedeu elétrons, no caso da iônica, ou tu está compartilhando elétrons. Então está tudo fechado, né? Energeticamente está tudo equilibrado. Então, tu não tem elétrons livres como tu tem nas ligações metálicas, tá? Então, tu tem bons aqui isolantes térmicos, né? Tu tem bons,
tem boas propriedades em relação à temperatura, né? E alguns anos atrás, 60, 70 anos atrás, os materiais cerâmicos eram limitados ao vidro, à argila, porcelana, tijolos, né? Hoje já temos aí cerâmicas mais avançadas, tá? Ferramentas de corte, ferramentas de usinagem cerâmicas, né? Enfim, cerâmicas utilizadas na área da computação, né? Na área da eletrônica, da microeletrônica, tá? Beleza. E elas têm só que elas têm uma estrutura cristalina bem mais complexa, né, do que a que a gente tinha nos metais. Os metais eram uma estrutura mais bem definida, né, mais bem organizada. Os cerâmicos não são organizados, né, é uma estrutura cristalina, é repetida, mas uma célula cristalina, a gente vai ver que ela é bem mais complexa do que uma célula cristalina de um metal. Muito bem. Eu vou só sair rapidinho aqui, 1 minuto também. Bueno, uma composição, um cerâmico clássico aí que a gente tem, né, que são as porcelanas. Por exemplo, uma composição típica de uma porcelana é 25% quartzo, 50% kaolin e 25% feldespato, esse aí, né? O que acontece, né? Por exemplo, então é 25%, 50% e 25%. Então 50% de kaolin, e o que é o kaolin, né? O kaolin é 46% de silício, óxido de silício, 38% óxido de alumínio, 0,46% óxido de ferro, essa aqui em óxido de manganês. Então, olha só a complexidade que é uma porcelana, né? Depois o feldespato é essa outra quantidade aqui desses elementos. Então, o que acontece, né? E cada uma dessas, o quartzo, o kaolin, o feldespato, eles têm propriedades distintas, né? Então tu tem uma complexidade aqui de óxidos de cerâmicos grandes, né? Vamos dar uma olhada mais à frente aqui. Por exemplo, estruturas cristalinas típicas dos cerâmicos, né? Esse aqui de um cloreto de sódio, uma estrutura cúbica, né? Organizada, né? Relativamente organizada, onde tu tem átomos de cloro e átomos de sódio, né? Átomos de sódio bem menores do que os átomos de cloro, tá? Então, eles têm uma estrutura relativamente organizada, tá? E esse tipo de estrutura aqui, ela aparece em outros cerâmicos, né? Mas ela é uma estrutura do tipo sal-gema, né? Que chamam de sal-gema. Né? Outro tipo de estrutura do cloreto de césio, né? Uma estrutura cúbica também, bem organizada, tá?
Outra estrutura é a blenda de zinco, né? O sulfeto de zinco. A blenda de zinco, ele é enxofre, né? Sulfeto. É o enxofre, né? O S é o enxofre. O enxofre e átomos de zinco, né? Átomos de zinco. E aí tu tem uma estrutura, né, cheia de átomos aqui, né, cheia de átomos cúbica, né, em forma cúbica que ela se repete. Isso aqui se repete, né, uma após a outra. Né? Então essa é uma célula cristalina, uma célula que vai se repetir em todo o volume do material. E aí vocês notem o seguinte, que tu tem bem mais enxofre, né, não metal, do que metal, né? O metal tu tem alguns átomos aqui de metais, né? A fluorita, que é um tipo de estrutura também, né, clássica, que é a flúor de cálcio, né, fluoreto de cálcio, se não me engano. Então a gente tem uma estrutura já, para formar uma estrutura cristalina, tu tem que buscar lá uma série de combinações de átomos aqui, e tem alguns cálcios aqui perdidos aqui no meio dessa estrutura, e essa estrutura se repete, né? Essa célula cristalina se repete. E aí temos essa outra ternária aqui, né, que é uma perovskita, é um tipo de estrutura cristalina também, né, que aparece, que é titânio, bário e oxigênio. Né? Então tu tem um titânio no meio aqui, né, e os oxigênio e bário em volta, né? Bom, e aí tem o grupo dos silicatos também, né, que são basicamente silício e oxigênio, né, o grupo de silicatos, e esses silicatos, eles têm formas alotrópicas diferentes, né. O silício e o oxigênio são os mais abundantes na crosta terrestre. Então, essas são as rochas, ou, na verdade, tu acha elas em rochas, né, mas são materiais extremamente abundantes na crosta terrestre, então são os mais simples, né, os mais comuns, na verdade, de aparecer. Então eles são elementos básicos de argilas, de rochas, de areias, de solos, né? Tudo se enquadra como silicatos, né? Esse aqui e os silicatos, eles se apresentam de formas alotrópicas diferentes, assim, né? De organizações cristalinas diferentes. Essa é uma forma delas, cristobalita, né? É uma forma de célula cristalina, tá? Esse aqui é o quartzo, tá? Ele se apresenta a estrutura molecular dele é desse sentido. Aqui a gente tem esse aqui é o silício e 4 oxigênios, né? Por isso um SiO4, né? Tu tem 4 moléculas de oxigênio e uma molécula de silício, né? Aí para tu achar uma estrutura cúbica dela aqui, para tu achar uma célula unitária, né? São um aglomerado de moléculas, né? E aí e aí ele vai aumentando aí tu tem um conjunto de células unitárias de silicatos, né, de quartos, e eles formam justamente eles vão se formando, e tem aproximadamente, essa aqui já é um material polido, né, já é um material lapidado, aliás, mas justamente porque ele tem uma certa formação preferencial, né? Quando tu encontra ele na natureza, por exemplo, ele está uma rocha, né? Ele é nesse formato aqui, né, de rocha. Mas na medida que tu vai lapidando ele, o que que é a lapidação, né? Tu achar esses planos principais aqui, que é justamente isso aqui, né? Então, tu, com pequenos golpes aqui, né, que é a lapidação, tu consegue achar o veio, né, o caminho desse plano aqui, e tu consegue cisalhar ela com facilidade, né? Então ele já tem esse formato de cristal já na estrutura cristalina dele. Né? Essa é uma outra forma de um silicato também, né? Que é o quartzo. Então é a cristobalita o quartzo, e tem as argilas, né? As argilas, elas
também são silicatos em camadas, né? Então já são mais estruturas mais complexas, com outros elementos químicos, como alumínio, esses OHs aqui, né? Mas já são estruturas mais complexas as argilas, né? Depois a gente tem as estruturas de carbono, né? E a gente fala de carbono aqui. Na verdade, os carbonos não são materiais cerâmicos, tá? Mas eles são discutidos dentro dos materiais cerâmicos. Então a gente tem do carbono aqui, a gente tem formas alotrópicas diferentes também, né? Por exemplo, o diamante. Essa aqui é a forma alotrópica do diamante, tá? E que ela é parecida com aquela forma alotrópica do zinco lá, que a gente viu lá atrás. Aqui, né? A blenda de zinco. É uma estrutura parecida com a do diamante. E esse tipo de estrutura favorece a dureza do material, né? Então o diamante é o material mais duro da natureza. Tá? Ele é isolante e tem boa condutividade térmica, né? Então ele tem algumas propriedades interessantes. É possível de se obter uma estrutura parecida industrialmente, né? Que é o diamante industrial. Só que apesar dele ser duro, né, ele corta qualquer negócio, né? Ele é mais duro que outros materiais, né, que todos os outros materiais. Ele corta então qualquer negócio. Ele corta vidro, ele corta rochas, ele corta qualquer coisa, né? Só que ele só não pode cortar ferro, né? Porque ele tem afinidade com o ferro e por mais duro que ele seja, vai haver, durante um processo de corte, por exemplo, vai haver uma afinidade química que vai fazer com que o diamante se degrade em ligas ferrosas. Agora, se a gente estiver falando em outros materiais, ele vai cortar tranquilo. Aí surgiram outros materiais, né, como CBN, é o nitreto de boro cúbico, né, ou até mesmo o diamante industrial, que eles são outros elementos químicos, como por exemplo o CBN, que é um nitreto, né, nitreto de boro cúbico, né, então é boro e nitrogênio, certo? É um cerâmico também, né, produzido em altas pressões e temperaturas, que gera uma estrutura parecida com essa aqui, a do diamante, e ele tem propriedades muito semelhantes às do diamante em relação à resistência mecânica. Só que ele não tem a afinidade com o ferro, né? Então ele pode cortar materiais ferrosos, né? Que o carbono não consegue. Outra, outra forma alotrópica do carbono é a grafita, né? A grafita, são planos, né, de moléculas de carbono aqui, né, de átomos de carbono, né, planos, né, e planos ligados entre planos por ligações de Van der Waals, que chamam, né. Então, tu tem um plano, né, de átomos de carbono e se liga a outro plano por forças fracas, por ligações fracas de Van der Waals, que chamam. Essas ligações fracas fazem com que o grafite ele tenha uma boa resistência à tração, aliás, à compressão, por exemplo, ou esforços perpendiculares ao plano aqui, mas ele tem muito pouca resistência ao cisalhamento, né? Então, se tu cisalhar, deslizar um plano desse sobre outro, ele vai se romper facilmente. É o caso do grafite mesmo, para escrever, né? Na verdade, é o papel que está riscando o grafite, né? Não o grafite riscando o papel. Então, tu tem essas propriedades, né? E outra que tu pode usar como lubrificante também, né? Tu tem lubrificantes à base de grafite, né? Onde essa propriedade aí de deslizamento entre as camadas favorece a lubrificação, né? Outra forma alotrópica do carbono são os fulerenos, né? Que são essas formas aqui. Na verdade, essa aqui não é um fulereno, não coloquei aqui. O fulereno é uma forma esférica, tá? De ligação entre carbonos. Isso aqui que eu coloquei são nanotubos de carbono, né? Que são materiais desenvolvidos agora, recentemente, que é o seguinte: basicamente é uma grafita
São planos de grafita dobrados. É como se tu pegasse um plano de grafita e enrolasse ele e tornasse um tubo, né? Então, e esse tipo de estrutura aqui, tu tá fazendo o quê? Tu tá pegando a grafita e eliminando essa possibilidade de deslizamento aqui, transversal, né? Isso tudo é um processo de obtenção que realmente eu não conheço, né? O processo de obtenção desse... como é que tu vai fazer isso, né? Tu vai pegar um plano de grafita e vai enrolar, né? Então são processos muito específicos, né? De manipulação de materiais, tá? Então, e aí existem estudos, né? Linhas de pesquisa voltadas para nanotubos de carbono. Tá? E esses caras aqui têm altas propriedades de resistência dos materiais, né? Enquanto, por exemplo, aços, ligas metálicas, a gente está falando em uma resistência aí de ruptura, por exemplo, de 500 a 1 gigapascal, né? 500 megapascal até 900 megapascal, né? De ruptura, mais ou menos, né? Aços comuns, assim, de 500 a 900 megapascal. Esses aqui tem 1 giga, na casa dos 50, 100 gigapascais de ruptura, né? Então é algo assim muito superior, né, em termos de resistência mecânica. E esses nanotubos, eles são nanométricos, né? Então na casa dos nanômetros, nanômetros é 10 na menos 9 metros, né? 10 na menos 9, é isso aí. Micros são 10 na menos 6, 10 na menos 9 metros. Então, eles são introduzidos na microestrutura dos materiais para melhoramento de propriedades mecânicas, né, propriedades elétricas. Enfim, aí tem todo um estudo em cima dos potenciais de desenvolvimento desse material, né? Enfim, isso aqui já é um tema já de estudo longo, né? Bom, os materiais cerâmicos, eles têm uma característica, né, que eles têm uma resistência mecânica razoável, mas eles não têm nenhuma deformação plástica. Enquanto os aços, por exemplo, né, eles lá naquele ensaio de tensão-deformação, né, enquanto os aços, eles têm toda uma, uma deformação plástica, né, uma deformação plástica até a ruptura, né, os, os materiais cerâmicos não, eles vão no limite elástico até um determinado a sua resistência, né, o seu limite, e não tem nenhuma deformação plástica, ou muito pouca, ou quase nada, né? E já rompem, né? Ultrapassaram esse limite de elasticidade dele, eles já rompem, né? Essa é uma característica clássica, né? Eles têm uma facilidade muito grande de propagação de trincas, né? Então, essa é uma característica da ruptura dos materiais também, né? Os materiais rompem por propagação de trincas, né? Então, os cerâmicos, eles têm muita fragilidade, né? A trinca. Qualquer tensão localizada que faça propagar uma trinca já promove uma ruptura completa do material, né? O caso do vidro, por exemplo, né? Se tu atira uma pedra no vidro, ele vai se quebrar quase que totalmente, né? Vai se trincar, vai se propagar trincas para diversas direções e ele se estilhaça completamente, né? Então, essa é uma forma é uma fractografia que a gente chama, né? Uma fractografia de materiais cerâmicos, né? Por exemplo, quando tu tem uma força concentrada, né? Por exemplo, uma pedra que atingiu uma vidraça, ou, ou uma pressão localizada no material cerâmico, né? Tu vai propagar trincas em diversas direções, né? Então, tu consegue mapear a origem dessa trinca com facilidade, né? Por exemplo, se o teu material está submetido à flexão, né? O que é flexão? Flexão é isso aqui, né? Vou pegar uma barra biapoiada, né? Submetida à flexão, né?
né, essa tendência aqui do material, tá? Ele vai ter uma trinca característica, tá? Uma trinca característica. Se o teu material está sendo submetido à torção, né, tu vai ter uma trinca característica, o mesmo tipo de trinca-flexão, porém com uma certa inclinação em relação ao eixo, né, ou à direção do esforço, enfim. Né? E assim como se tu tem uma estrutura, né, um cilindro, um tanque, um vasilhame submetido à pressão interna, tu excede o limite do material, o limite de elasticidade do material, ele se trinca de uma forma característica. Né? Então, as cerâmicas elas são de fácil localização da origem da trinca. Né? Mas, basicamente, as cerâmicas elas são frágeis, né? Materiais frágeis. E o que significa um material ser frágil? É justamente isso aqui, ela não ter capacidade de deformação plástica. Na medida que o material excede o limite elástico dele, o limite de proporcionalidade dele, ele vai romper, né? Sem deformação nenhuma. Isso é um material frágil. Né? Não tem deformação plástica, não absorve deformação plástica. Né? Então, é possível ensaiar as propriedades mecânicas as propriedades mecânicas de um cerâmico, ela é basicamente fornecidas por ensaios de flexão, né? Enquanto metais, por exemplo, são obtidos por ensaios de tração, né? Os materiais cerâmicos são obtidos por ensaios de flexão. Por alguns motivos. Primeiro, o fato de tu ter que agarrar uma peça, né, a fixação da peça numa máquina de tração, no material cerâmico é difícil, porque tu tem que estabelecer uma pressão ali, né? Tu tem que morder as extremidades do material para fazer o ensaio de tração. Só que com material cerâmico isso não é permitido, né? Porque se tu romper, se tu causar alguma trinca naquele material, acabou, né? Ele já era, né? Quebrasse o material. Né? Então, os ensaios de tração, eles têm algumas dificuldades, né? E até o próprio o fato de fabricar um material cerâmico, um corpo de prova cerâmico, é mais complicado para ensaios de tração, né? Então, por isso que o pessoal usa ensaios de flexão, né? Que são mais fáceis de se obter. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas resistências típicas, né? A flexão dos materiais cerâmicos. Eles têm um comportamento elástico semelhante ao do aço, tá? Em termos de proporcionalidade. Eles têm os limites de proporcionalidade deles, que são os módulos de elasticidade, né? Eles têm isso também. Só que, claro, eles chegam no seu limite elástico, eles rompem, né? Eles têm um limite de resistência que não permite deformação plástica. Né? Ele vai romper antes de se deformar plasticamente. Então, alguns materiais aqui, por exemplo, o carbeto de silício, né, ele tem uma resistência à flexão aí de 100 a 820 megapascal, né? É uma resistência à flexão, é uma faixa de resistência à flexão dependendo dos outros constituintes que o material adquire, né? Óxido de alumínio varia de 275 a 700, né? Dependendo também do processo de obtenção, enfim. Tem módulos de elasticidade, um módulo de elasticidade relativamente alto também, né? Mais alto até do que o do aço. Ele é mais rígido, né? Um aço, por exemplo, tem 200 gigapascal de módulo de elasticidade. Esse cerâmico aqui, o óxido de alumínio, tem quase 400. Então, ele é 2 vezes mais rígido, né? do que um material, do que um aço. Enfim, então a gente tem aqui propriedades mecânicas dentro do limite elástico, né, razoáveis, assim, boas propriedades mecânicas. Tá? Mas essa não é a grande aplicação estrutural, assim, né?
não, os materiais cerâmicos não se prestam para construir eixos, para construir vigas, né? Eles não se prestam para isso. Eles se prestam para outra coisa, que a gente vai ver mais à frente aqui. Influência da porosidade, né? Então, os materiais cerâmicos, quando são produzidos, né, dependendo da forma de obtenção dos materiais cerâmicos, eles vão ter porosidades ou não, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais poros tu tiver, menor vai ser a resistência mecânica do teu cerâmico. Então, nos processos de obtenção, dependendo do teu processo de obtenção, tu pode ter uma fração de poros muito elevada que reduza excessivamente as tuas resistências mecânicas, né? Então, esse é um fator crítico dentro do processo de produção de um cerâmico, né? Depois a gente vai ver os processos de produção de cerâmicos, mas a porosidade, né, a porosidade de um material cerâmico vai influenciar diretamente na resistência mecânica dele, assim como no seu módulo de elasticidade. Quanto maior a fração de porosidade, né, menor é o módulo de elasticidade dele. Propriedades mecânicas dos cerâmicos. Bom, já estamos falando disso, né? Em relação à dureza. A gente viu lá nas medições de dureza dos aços, que a gente mede, por exemplo, a dureza Brinell, né? A gente mede com uma ponta esférica de 10 milímetros de diâmetro, né? Agora, tu imagina um material cerâmico extremamente frágil, né? E aí a dureza Brinell, né? Ela necessariamente vai se basear numa deformação plástica que tu vai fazer, né? Afinal de contas, tu vai pegar uma ponta esférica e vai forçar na superfície do material e vai deformar plasticamente aquele material, vai ter uma deformação plástica localizada, né? Um ensaio de dureza. Então, só que o cerâmico não admite isso, né? Não admite uma deformação plástica. Ou muito pouco, né? Sem se trincar. Então, se a gente fosse aplicar um durômetro Brinell, por exemplo, um cerâmico iria se trincar, como se trincaria dessa forma aqui, né? Imagina que a gente aplicaria uma ponta esférica que ele se quebraria, né? Então, outros métodos de ensaios de dureza são aplicados, que são os Vickers, ensaio Vickers e ensaio Knupp. A gente já falou sobre esses ensaios em outra aula. Então a gente tem aqui algumas durezas, por exemplo, o diamante, né? O diamante ele tem uma dureza de 7.000 Knupp, né? O mais próximo dele, que é o carbeto de boro, ele tem 2.800, né? O carbeto de tungstênio, que são, por exemplo, a vídia, né? A famosa vídia, né? Ela tem 2.100, ela é três vezes e meia menos dura do que o diamante, né? Então, o diamante supera muitos materiais extremamente duros, né? Carbeto de boro. Ainda tem o CBN, né, que é o nitreto de boro cúbico, que não está aqui, mas ele tem uma dureza também nessa faixa aqui de 3.000 e pouco. Então, o diamante é pelo menos duas vezes, né? O material mais duro, fora o diamante, ele é duas vezes mais duro do que o material, o segundo mais duro, né? É o mesmo slide. Então, quais são... A gente está falando aqui de materiais cerâmicos e tal. Então, quais são os tipos de cerâmicos como é que a gente classifica divide esses materiais cerâmicos, né? Então, a gente divide em vidros, produtos à base de argila, refratários, abrasivos, cimentos, o carbono, que a gente falou ali, e cerâmicos avançados. Esses cerâmicos avançados são materiais novos aí, né? São tecnologias novas.
Dentro dos vidros, por exemplo, a gente tem os vidros comuns e os vidros cerâmicos. Os produtos à base de argila, a gente tem a argila estrutural e louças brancas, né? Os refratários, a gente tem aí os materiais refratários, né? Principalmente usados em fornos, né? Para isolamento térmico, né? Que são argilas refratárias, sílicas, básicas, especiais, né? São materiais refratários. Abrasivos, que a gente vai ver, né, que são usados em ferramentas em rebolos, né, ferramentas de retificação, de esmeril, enfim, lixas, né, os cimentos, né, que são materiais cerâmicos também, e os carbonos, a gente já falou um pouco, e as cerâmicas avançadas. Então, os vidros são silicatos, né, são silicatos não cristalinos. Então, quando a gente falou dos silicatos que é o quartzo, a carbolita, eu vou voltar lá, silicatos, né? Ele tem as formas alotrópicas dos silicatos, né? São a cristobalita, né? Cristobalita, o quartzo, né? E argilas, né? Ligações para informações de argila. Então, os vidros, eles são silicatos não cristalinos, né? Em vez, aí existem os cristalinos, são aqueles que a gente falou, e existem os não cristalinos, ou seja, que não tem uma organização atômica ou uma organização da célula, não tem uma repetibilidade da célula cristalina, né? Então, eles são aleatórios, assim, são ligações aleatórias, né? Então, a adição desses óxidos aqui, desses outros óxidos, óxido de alumínio, de cálcio e de sódio e de potássio, vão gerar no vidro as propriedades que ele tem, por exemplo, de transparência, né? Não coloquei a estrutura do vidro aqui, a estrutura cristalina do vidro. Não coloquei. Então, por exemplo, né, o que a gente tem? Sílica fundida, né? Então, basicamente, a sílica fundida, né, os tipos de vidro que a gente está falando aqui, né? A sílica fundida com 99,5%, praticamente só esse silicato aqui, né? Não cristalino. Elevada a temperatura de fusão, coeficiente de expansão muito baixo, né? Resistente ao choque. Mas aqui, ó, vamos para outros aqui, ó. 96% sílica e 4% de... esse aqui é o boro, óxido de boro. Resistentes a choques térmicos e ataques químicos, usado em vidrarias de laboratório, né? Então, outro vidro é o Pirex, esse aqui, o famoso Pirex. Ele é um resistente a choques térmicos e ataques químicos, usado em vidraçarias de forno, né? Para vidros de forno. Tem a gente chama de Pirex, um objeto aí que a gente usa para Pirex o que é o Pirex que a gente usa? Eu acho que o Pirex é o que a gente bota a xícara em cima, né? A gente chama de Pirex. Mas é uma marca de vidros, né? Uma marca de vidros que, na verdade, é usado em vidrarias para forno, né? Vidros de forno, né? Aqui tem os para recipientes, né? É o cal de soda, né? Então, esse cara aqui, os recipientes comuns, assim, né? É 74% de óxido de silício, de sódio, né? De cálcio, alumínio, né? E outros, aqui magnésio, óxido de magnésio. Então, ele baixa a temperatura de fusão, ele funde aí a 1000 graus Celsius, 1200 graus Celsius, né? Facilmente trabalhável e também durável. É uma vidraçaria aí, vidros comuns, tá? Vidro de janela, fibras de vidro, né? As fibras de vidro, vitrocerâmica, também outras composições desses óxidos aí, desses cerâmicos, né? Facilmente fabricado, resistente a choques térmicos, usado em vidraçarias para fornos também. Bom, cada um deles tem suas aplicações específicas, né? Mas são basicamente os vidros, são materiais não cristalinos, né?
e que tem uma mistura de composições químicas aí de cerâmicos, mas são principalmente silicatos, tá? Silicatos não cristalinos. Então, esses são os vidros, né? Vidros, né? Alguns vidros podem ser tratados termicamente, e aí esse tratamento térmico vai melhorar algumas propriedades dele, né? Principalmente com resistência a choques térmicos. Então, vão se tornar os vidros cerâmicos, e no momento que eles se tornam vidros cerâmicos, a partir de um tratamento térmico, eles viram silicatos cristalinos, né? Então, são vidros cerâmicos. Produtos à base de argila, né? Então, a gente tem dois tipos de argila. Primeiro que a argila é um produto barato e abundante, né? É fácil de se conseguir argila e não é caro o beneficiamento dela, né? E eles são facilmente conformados, né? Ou moldados com argila, com uma composição adequada de água, né? E um posterior cozimento, né? Então, tu consegue moldar aqui como o cara está fazendo, né? Tu consegue moldar, né, com água, né? Uma mistura adequada de água, e depois de moldado, ele vai para um cozimento para fazer a cura, né? E aí, então, é formadas um vaso de barro, por exemplo, né? Utensílios domésticos aí de barro, não só domésticos, né? Mas utensílios de barro, enfim. Produtos estruturais, como tijolos e telhas, e esses encanamentos aqui também, né? Tubos de escoamento de esgoto, né? Eu nem sei se usa mais esse tipo de tubulação de argila. Não sei se a Carol sabe que trabalha aí que é engenheira civil já. O pessoal aplica isso aqui ainda, será, na civil, em escoamento de esgoto? Não sabemos. Então tá. Então tem as porcelanas também, tem a parte estrutural, né? Tem as estruturas, que é tijolos, azulejos, tubos de esgoto, e tu tem as louças brancas, né? Que são as porcelanas, as louças de barro, as louças sanitárias, né? Pia, vaso, né? Enfim. Essas são a base de argila. Refratários. Então, são resistentes ao calor, e principalmente, né? Principalmente não, mas também, né? Eles não se degradam e não são reativos em altas temperaturas, né? O que acontece muito com os materiais é a reatividade, né? Com o oxigênio, com outros gases, enfim, em altas temperaturas, né? Então, quando tu coloca em fornos de tratamentos térmicos, fornos de fundição, churrasqueiras, enfim, são materiais que no calor eles não são reativos, eles não vão se degradar e não são reativos quimicamente, então eles vão se manter íntegros, né? Proporciona isolamento térmico, uns mais que os outros, mas há um isolamento térmico, né? Tanto que em fornos para tratamento térmico, que vão aí a 1.200 graus Celsius, por exemplo, né, eles isolam todo o interior do forno, né, com tijolos refratários, né, e eles isolam toda a parte estrutural do forno do calor, né. A porosidade então, tem influência, né, a porosidade tem influência na questão da resistência, né, do tijolo. Eles são basicamente fornecidos em tijolos, né. Então, eles têm a porosidade tem influência na resistência e na reatividade do tijolo, né? E também no isolamento e choques térmicos, né? Então, o nível de porosidade, ele proporciona, quanto menos porosidade, mais resistência e menos reatividade, né?
mas quanto mais porosidade, melhor o isolamento e choques térmicos. Então, tu tem uma medida ideal aí de porosidade dentro dos refratários, tá? Conforme a aplicação, né? Normalmente é vendido em tijolos. Então, aqui a gente tem alguns componentes típicos aí de tijolos refratários, né? Vamos pegar esse primeiro aqui, argila refratária. Esse aqui é argila refratária com alto teor de alumina. Então, tu tem aqui, ó, enquanto esse aqui, argila refratária, tu tem 25 a 45% de alumina, esse outro aqui tem 90 a 50% de alumina, né? E outros, outros cerâmicos aqui, né? Então, o cerâmico ele é caracterizado por isso, né? Então, ele é um não metal, oxigênio normalmente, tá? Normalmente oxigênio, e um metal, né? Metal e não metal. São os cerâmicos. Então, inclusive em termos de quantidade de átomos, assim, né? Tem muito mais oxigênio do que os próprios metais, né? Só que é uma ligação, o que acontece, né? É uma ligação estável, né? Aqui, por exemplo, esse aqui, Fe2O3, é a típica fórmula química da ferrugem, né? O que acontece? O aço, para a gente produzir o aço e manter ele como a gente quer, né? Bonitinho, brilhando, né? Nós temos que empregar energia para produzir esse aço. Então ele tem um nível energético, o aço, aquele material de aço ali, ele tem um nível energético, né? Que tu empregou ali, que tu colocou energia para produzir aquele aço, né? Então qual é a tendência do aço? A tendência é ele ir relaxando e voltando a sua condição mais estável energeticamente ou mais equilibrada energeticamente com o meio ambiente, né? Então, essa é a tendência. Então, qual é a forma estável na natureza do ferro, né? É essa forma aqui, em forma de óxido, né? Então, esses óxidos aqui são todos que são cerâmicos, né? Que são bases de materiais cerâmicos. Eles são estáveis, em termos de energeticamente falando, né? Então, estão equilibrados aqui, né? Eles não são reativos, né? Outra, outra aplicação dos cerâmicos são os abrasivos, né? Outra classificação. E aí já entra os rebolos, tá? Então são abrasivos direcionados para remoção de material, né? Para corte, né? Por exemplo, são os diamantes, né? O carbeto de tungstênio, o carbeto de silício, né? A própria alumina, né? O corindon, né? Chama, né? A areia sílica. Então são cerâmicos, né? Grãos cerâmicos aglomerados num rebolo, né? Então tem um aglutinante, um aglomerante, né? Que vai grudar grãos cerâmicos com boa resistência ao desgaste, né? Com alta dureza e resistência ao desgaste, né? Então esses cerâmicos eles vão estar grudados aqui por essa parte cinza aqui, que é o aglomerante, né? E vão cortar os materiais, né? As lixas, né? Elas vão estar, os grãos de cerâmicos vão estar unidos por esse papel aqui, né? E a lixa, tanto os rebolos quanto a lixa vão ter uma granulometria, né? Vai ser uma lixa 100, lixa 200, né? Que na verdade é o número de grãos cerâmicos por fios por polegada. Aí tem uma malha, né? Quanto mais fina essa malha, maior o número de grãos por polegada quadrada, alguma coisa assim. Por exemplo, uma lixa 100 são 100 grãos por polegada quadrada, né? Uma lixa 1000 são 1000 grãos por polegada quadrada, então é uma lixa muito mais fina, né? Pontas montadas, né? Para acabamento. Então são aplicações abrasivas, né? Para remoção de material.
né? Processos de usinagem. Ah, e outra, né? Eu não coloquei aqui na imagem, mas também eles podem ser usados como os abrasivos, né? Os cerâmicos abrasivos, eles podem ser usados em pastas abrasivas também para polimento, né? Então, se tu tem uma pasta de polimento, com certeza é uma pasta que está cheio de grão abrasivo ali dentro para fazer um processo de remoção de material, né? Inclusive automotivo, né? Polimentos automotivos é uma pasta, né, com algum desses abrasivos aqui, talvez diamantado, acho que não, né? Mas um desses aqui, né? O carbeto de silício ou areia sílica até, né? Que tem, que vão estar ali suspensos naquela solução em pasta e vão remover material. Aí vem os cimentos, tá? Aí os cimentos, o cimento, ele é uma classificação geral, né? Aí, então, os cimentos inorgânicos, né? Eles são o quê? O cimento propriamente dito, né? E o cal e o gesso, né? Então, qual é a característica principal deles? E aí a Carol pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas basicamente a característica deles é que quando tu mistura com água, né? Eles vão se tornar, vai acontecer uma reação química em que eles vão se tornar pastosos e moldáveis, né? Então eles vão formar estruturas moldadas rígidas, né? E quando secar, né, esse cimento, né, esse cimento secar, ele vai se tornar uma estrutura rígida moldada conforme tu fez ali, tu moldou ele, né? Então ele é muito útil, né? Só que essa secagem, né, quando a gente fala, secou o cimento, secou o reboco, né? Secou, na verdade tem duas alternativas aí, né? Quando a gente está falando de cimento, né? O cimento ele é uma composição química desse tipo aqui, tá? Mais H2O, mais água, né? Então tu vai ter uma reação química, né, desses componentes aqui e a água. Então tu não tem, na verdade, o teu cimento ele não está secando, né? Ele não está evaporando água, ele está lentamente tendo uma reação química com a água, né? A água é um catalisador, né? Então a gente chama cimento hidráulico, né? É o cimento, um cerâmico, que reage, né? Que tem uma estruturação a partir de uma reação química, tá? Com água. Já o cal e o gesso, por exemplo, já formam outros tipos de reações, como CO2, por exemplo. Já é bota água e a parte de cura desse material vai ser a partir de uma liberação de CO2. Tá? Eu tenho que falar ainda sobre cerâmicas avançadas, mas isso deixa para a próxima aula. Então, basicamente é isso de cerâmicas, pessoal. Então, é longo o papo, tá? Eu tentei resumir o máximo possível. E aí, o que vai acontecer? A partir de um questionário que eu vou fazer para vocês, vocês vão entrar nesse assunto aqui, né, guiados por esse questionário, né? Então, a gente viu aqui de uma maneira rápida, né? De uma maneira um pouco mais generalizada. E aí, através do questionário, vai conduzir vocês a consolidar esse conhecimento básico que vocês precisam ter. Certo? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Alguma dúvida, alguma curiosidade. Então tá. Prometo para vocês que coloco o mais rápido possível uma avaliação formativa no ABA, tá?
e esses slides também. O que acontece? A avaliação formativa, então, ela vai ser um questionário, tá? Que vai fazer você circular por esse conteúdo, e desse questionário vai sair a prova, tá? E a prova vai ser no dia 15, daqui a 2 semanas. Então, a gente tem hoje, a aula de hoje, a aula semana que vem, e na outra semana a prova, tá? E é isso aí, tô devendo alguns conteúdos aqui para a gente complementar. Jordano, a prova vai ser no mesmo sistema da última, né? Vai ser no mesmo sistema da última. Mesmo sistema. Eu vou fazer aquele questionário, e daquele questionário vai sair a prova, no dia 15. Aí o sistema, aquele mecanismo vai ser o mesmo, via AVA ali, né? Eu ainda não defini como é que vai ser, se vai ser exatamente naquele mesmo sistema, ou se eu vou fazer múltipla escolha, enfim, né? Mas vai ser naquele sistema ali de comunicação com AVA ali, tá? Ô, Jordano, Oi. só a favor mandar os links para a gente procurar legal, estudar legal, até os teus PDF, né? Porque Vou mandar, certo que vou, com certeza. a internet mente um monte, né, cara? Então, se o cara pegar e não ter o material para pesquisar, aí é complicado, não ter o material para estudar. Até a minha prova, não sei dos outros colegas, a minha prova foi ruim por causa que eu pesquisei errado, entendeu? Tá? Isso. Tá? Então, para a gente pegar um material bom, uma pesquisa boa, conhecimento bom, por favor, botar o link dos livros e desse material, aonde a gente pode achar melhor, né? O link dos livros já tem, né? Mas assim, eu vou colocar de novo. Eu coloco ele no AVA certinho ali na aula ali, tá? Mas é isso aí, vamos fazer isso aí, combinado. Tá ok, então. Obrigado, Jordana. Um abraço. Tudo de bom. Qual é o dia da prova mesmo? Dia 15, Dia daqui a 2 semanas. Tá. Tá bom, obrigado, Jordano. Boa noite. Falou, boa noite, cara.